bom dia. Só pra te servir. Como diz. Vamos lá, gente. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, que dia maravilhoso que se inicia para minha vida e para sua vida. Bom dia, Denise. Bom dia, Tâmara. Bom dia, Elisângela. Bom dia, Aura. Bom dia, Rosângela. Bom dia, Rafael. Bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia, Gabriel, bom dia. Começou o melhor dia da nossa vida, né? Ainda dá tempo de você pegar esse link aqui e enviar para umas 10 pessoas que estão acordadas. Em nome de Jesus, seja um missionário, uma missionária do Senhor Jesus na vida de alguém. Já dá um like aí nesse vídeo, em nome de Jesus. Dá um like aí nesse vídeo, não deixe de dar o like no vídeo, né? Envia em nome de Jesus. Bom dia, Tassiana. Bom dia, Nalva. Bom dia. Eita, Dinéia. Dinéia tá trabalhando aí, ó. Toda vez ela bota esse carrinho aí, ó. É uma van. Ela tá trabalhando aí, ó. Dinéia, em nome de Jesus. Melhor dia da sua vida já começou. Bom trabalho, você com seu marido, né? Cresça, expanda em nome de Jesus. Saiba que a glória que está aqui, ó, pegando aqui desde cedo, vai chegar aí na sua casa em nome de Jesus. Vamos lá, gente, vamos lá. Vamos lá, hoje vamos falar sobre a fé que serve. A fé que serve. Meu Deus. Bora, vamos. Bom dia, Humberto. Bom dia, Humberto. Humberto, meu querido. Eita. Acho que vou pegar uma piscina hoje. Aleluia. Eita, gente. Graça e paz. Graça e paz. O Biratão. Aí, um Biratão. Aí diz logo, pode vir. Aleluia. Aleluia. Vamos lá, gente. Vamos lá. Dá o like no vídeo, envia aí para o máximo de pessoas. Eu acho que você às vezes está se alimentando de alguma coisa, deixou o celular lá bem alto, no volume alto, dentro de casa, né? Está tomando banho, está se preparando para poder trabalhar. Talvez você esteja num ônibus, né? Com fone, paradinho, olhando aqui, ó, em pé. Muita gente no ônibus. Talvez você esteja sentado nesse momento, né, e assistindo essa live, seja cheio do Espírito Santo, tenha fé, né, para servir as pessoas, porque quando servimos as pessoas, servimos a Deus. Aleluia, vamos orar, vamos falar com Deus, vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, vamos agradecer ao Senhor Jesus pela potente mão sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre a nossa família, no nome de Jesus. Então vamos orar? Vamos orar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Pai. Te agradecer por aquilo que o Senhor fez, por aquilo que o Senhor sempre há de fazer. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua mão sobre o nosso coração. Obrigado porque o Senhor tem sido conosco, Senhor. O Senhor tem sido conosco, a nossa vida. O Senhor tem visto o nosso servir ao Senhor. Então que possamos ter essa fé que serve. A fé que a gente tem, que o Senhor coloca no nosso coração para servir as pessoas. É só para nos servir,
é para servir também as pessoas, ajudar aquelas que estão ao nosso redor e ao nosso derredor. Aquelas pessoas que a gente às vezes está do nosso lado, mas a gente passa despercebido. Por quê? Porque pensamos tanto em nós mesmos e acabamos esquecendo daquelas pessoas que amamos, que cuidamos, que zelamos, que direcionamos e estamos perto delas, Senhor. Então nos ajuda nesse momento a discorrer na Tua Palavra, que a Tua Palavra seja uma semente. Cada coração que está aqui, que dê fruto e que esse fruto permaneça. Em nome de Jesus. Obrigado por esse dia de sexta-feira. Obrigado porque até aqui nos ajudou o Senhor. Por isso estamos alegres. Obrigado pelo pão vivo que desceu do céu. O pão vivo de cada dia que nos dá hoje. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nunca nos deixou de mão. O Senhor nunca deixou faltar na nossa mesa o pão de cada dia. Porque bem o Senhor disse que nunca viu um justo mendigar o pão. Nunca viu. Nunca vai existir. O justo, ele sempre agradece ao Senhor. Porque quando ele não tem, Deus faz ter. É o Senhor que sustenta. É o Senhor que tem nos sustentado até agora. Em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor e te agradecemos. Amém, amém e amém. Aleluia, gente. Bom dia a todos aí. Bom dia porque o Senhor tem nos ajudado, tem estado conosco todos os dias, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E se você está escutando a palavra de Deus, pode ter certeza que em todos os momentos em que você passou por várias tribulações, por várias angústias, saiba que o Senhor está com você todo momento. Ele sempre esteve, mas você só vai acreditar através da fé. Se você murmurar, se você julgar, se você apontar, você nunca vai alcançar aquilo que Deus separou para a sua vida. Talvez você esteja aí, pensando, isso não dá para mim não, não dá para mim não. Não dá para você porque você ainda não tem fé o suficiente para acreditar no Deus vivo, no Deus que ressuscitou ao terceiro dia, no Deus que fez milagre, um Deus da Bíblia, da palavra de Deus. Eu não estou falando de um Deus morto, mas eu estou falando de um Deus vivo, aquele que dá vida, vida com abundância. E se você está de pé hoje é por causa dele. Se você está respirando é por causa dele. Tudo é por causa dele. Então será que você pode dizer assim, Senhor, obrigado por tudo. Obrigado. Vamos abrir as nossas Bíblias aqui, a Bíblia Sagrada, em João capítulo 6. João capítulo 6 conta a primeira multiplicação de pães. Então vamos ler aqui, né? João capítulo 6. Depois dessas coisas, atravessou Jesus ao mar da Galileia, que é o que Tiberíades. Seguia-os numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus ergueu os olhos e vendo que uma grande multidão tinha com ele. Então ele chegou para Filipe e disse, Filipe, onde compraremos pães para lhe dar a comer? Mas dizia isso para experimentar, porque ele sabia o que estava para fazer. Respondeu Filipe, não lhe bastariam 200 denários de pães, para receber cada um o seu pedaço. Um dos seus discípulos chama André, irmão de Simão, Pedro, informou a Jesus,
está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente, disse Jesus, fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentou-se, pois os homens e uma numerosa multidão de quase 5.000, a Bíblia fala que é 5.000 homens, fora criança e mulheres. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, distribuiu entre eles também igual os peixes quanto queriam. Aleluia. Aleluia. Gente, aqui fala da multiplicação dos pães, como você já conhece, né? Você conhece a história, você sabe da história. Mas aqui na multiplicação dos pães, na primeira multiplicação dos pães, Jesus estava pregando. Ele estava pregando, e quando ele estava pregando, é incrível que quando ele ergueu os olhos, existia uma multidão de pessoas. Porque aonde Jesus passava, aonde Jesus andava, Jesus pregava, e uma numerosa multidão o acompanhava. Então, aonde ele parava, aonde ele caminhava, existia uma numerosa multidão, né, tentando tocar nele, tentando falar com ele, porque sabia dos prodígios, das maravilhas, dos milagres que aconteciam quando Jesus passava. E quando Jesus passava, algo tinha que acontecer. Quando Jesus passa, algo tem que acontecer. Não, eu vou repetir isso aqui. Quando Jesus passa, algo tem que acontecer. Se Jesus está passando agora pela sua casa, algo tem que acontecer. Se Jesus está passando pela sua família, pelos seus negócios, algo tem que acontecer. Porque quando Jesus passa, milagres acontecem. Quando Jesus passa, coxos começam a andar. Quando Jesus passa, a cego começa a ver. Ah, meu Deus do céu. Então, quando Jesus passa, algo tem que acontecer. Algo tem que acontecer. Mas aqui Jesus ergueu os olhos e viu uma numerosa multidão, como diz em João capítulo 6, de versículo 5. E ele chega para Filipe e diz: que é isso aqui? Que numerosa multidão é essa? Então, aonde compramos pães? Aonde pegamos pães? Vamos pegar pães, mas aonde? Aonde? Ele chega para Filipe, diz: Filipe, o que temos no nosso bolso? O que tem aí no nosso bolso, no nosso caixa? Por quê? Porque Filipe não era o tesoureiro de Jesus. É o que, pastor? Quem era o tesoureiro? Era Judas. Judas é que andava com a bolsa do dinheiro para poder repartir o dinheiro quando Jesus precisava naquele momento. Então é incrível, gente, que quando Jesus está andando e os milagres estão acontecendo, Jesus olha e pergunta a Filipe se podemos comprar alguma coisa. Aonde compramos alguma coisa para eles comer, mas já estava tarde, porque Jesus estava pregando há um tempo, já estava tarde, eu acho que era umas 6 horas da noite. 6 horas da noite era muito tarde o suficiente para poder comprar alguma coisa para essa multidão. Então é incrível que Jesus olha para eles. Se você vê em Mateus capítulo 14, Marcos capítulo 6, Lucas capítulo 9, você vai ver a primeira multiplicação dos pães nos quatro evangelhos. E você vai entender que quando Jesus ele andava, quando Jesus ele falava, né? Quando Jesus ele fala para o discípulo, chega para o discípulo e fala: dá a vocês eles de comer, se eles estão com fome. Porque cada um aqui tem uma interpretação diferente, né? Mas é o mesmo contexto, mas cada um viu algo diferente. Quando Jesus chega para ele, ele fala: dá vocês ele de comer. Mas quando ele chega para Filipe, porque João viu, a Bíblia fala que João, ele relata isso, que quando ele chega para Filipe, fala assim: ó, o que temos para comer aqui? Quanto temos no caixa? Aí Filipe faz: temos 200 denários. Mas 200 denários só dá um pedaço de pão para cada um. Agora, por que eu fico inculcado com isso? E quando eu leio isso, eu fico
meio encucado com isso, porque Jesus pergunta a Filipe quanto temos no caixa, mas não pergunta a Judas. Porque para fazer milagre, Jesus não usa ladrão. Jesus só usa quem sabe servir. Aleluia. Para fazer milagre, Jesus não usa ladrão. Jesus só usa quem sabe servir. Então, por isso que Jesus não perguntou a Judas, porque sabia que lá na frente Judas ia traí-lo. Então, Jesus pergunta a quem? A Filipe, quanto temos no caixa? 200 denários. Ele faz 200 denários, não dá. Mas, Senhor, calma. Aleluia. Acho que você não está entendendo, não. Eu acho que tem pouca pessoa aqui. Não pegou, não. Não pegou. Se pegasse, você já estava colocando um nó de fogo aí. Quanto temos no caixa? 200 denários. Mas Jesus não pergunta a Filipe, pergunta a Judas. Não pergunta a Judas. Por que não pergunta a Judas? Porque Judas lá na frente ia trair ele. Com quantas? Com 30 moedas de pratas. Mas sendo que ele pergunta a Filipe. Porque para fazer milagre, Jesus só usa quem sabe servir. Talvez você não tenha o seu milagre ainda, porque você não soube servir ainda. Então a fé que você tem, a fé que é para você servir as pessoas. Servir as pessoas. Em todo momento. Em todo momento. Mas é incrível aqui, ó, no versículo 8 que a gente acabou de ler na Bíblia, no capítulo 6, um dos discípulos chamado André, olha que forte, André achou um menino, achou um rapaz, achou um moço que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Naquela multidão, a gente precisa de um André. A gente precisa de um André no nosso ministério. A gente precisa de um André na nossa igreja. A gente precisa de um André na nossa empresa. A gente precisa de um André que acha tesouros no meio da multidão. Eita, meu Deus. Precisamos de um André na nossa vida que acha em nós tesouros. Acha em nós, meu Deus do céu, tesouros, porque a fé para servir acha tesouros nas pessoas. Meu Deus. André, né, irmão de Simão Pedro, achou um menino com 5 pães e 2 peixinhos. Porque um menino com 5 pães e 2 peixinhos alimentou uma multidão. Porque Jesus não precisa de muito para alimentar uma multidão. Jesus precisa de pouco. Porque sempre, gente, sempre, pega essa, sempre a fé, a necessidade, a fé da minoria sempre supriu a necessidade da maioria. Não vou repetir isso aqui. A fé da minoria sempre supriu a necessidade da maioria. A fé sempre vai ser da minoria. Na multiplicação dos pães, pega essa. Tinha 5.000 para comer, fora mulher e criança, 12 para servir e 1 para ofertar. 12 para servir, que 12, pastor? 12 discípulos, estava servindo. E 1 para ofertar. Mas a fé da minoria sempre contribuiu pela necessidade da maioria. Não importa o quanto Deus começa, se ele começa com pouco ou se ele começa com muito. O que importa é se você está disposto a rasgar seu coração e começar a servir com um pouco que você tem. André achou o menino com pouco, não com muito. Mas eu preciso entender, com o pouco que eu tenho, eu preciso servir as pessoas. Eu preciso servir. Eu preciso servir as pessoas, porque o pouco que eu tenho é que vai ajudar as pessoas. Agora você quer esperar ter muito para poder servir? E você nunca vai servir. Nunca. É incrível que Jesus recebe aqueles 5 pães e 2 peixinhos.
Jesus recebe o que você dá. Ele abençoa, multiplica, depois reparte e depois devolve para você muito além do que você deu. Não vou repetir isso aqui. Vou repetir isso aqui. Jesus recebe o que você dá. Ele abençoa. Ele multiplica. Ele reparte. E depois ele devolve para você muito além do que você deu. É incrível que depois da multiplicação dos pães, ele não devolveu uma cesta, mas 12 cestos cheios de pães. Porque quando você tem uma fé que serve, e quando você doa sem precisar de querer algo em troca, pode ter certeza, gente, que Deus vai te dar 100 vezes mais daquilo que você tem ofertado, dado, servido. Aleluia! Ah, pastor, não estou entendendo. Tudo que você coloca hoje nas mãos de Jesus, Ele vai te dar 12 vezes, 100 vezes mais daquilo que você deu a Ele. Quando os discípulos chegaram no deserto, porque era deserto, gente. Era deserto. Eles não chegaram nem com pães, nem com peixe. Chegou ou chegou? Chegou ou não chegou? Chegou não. Quando os discípulos chegam no deserto com Jesus, não tem peixe, não tem pão. Não tem pães. Ou seja, eles não chegaram com nada. Eles não chegaram com nada. Não tinha nada. Nada. Chegaram no deserto despreparados. Os discípulos chegaram despreparados. A questão não é como eles chegaram. A questão é como eles saíram. Eles chegaram sem estrutura, mas também sem conteúdo para poder suprir a necessidade do povo. Quando você chega num deserto, você nunca chega com algo. Todo deserto te deixa despreparado. É ou não é? É. Todo começo do deserto te deixa despreparado, sem saber para onde ir e como vai executar. Ninguém está preparado para a prova, gente. Quando a prova vem, você está despreparado às vezes. Mas primeiro, a gente pode aprender aqui com essa história. Ele prepara um menino para te dar o que você precisa. O que você precisa hoje talvez esteja num menino com 5 pães e 2 peixinhos, quando você serve a ele. Segundo, ele prepara uma família para dar uma estrutura que você precisa, porque esse menino tem uma família. Porque num deserto, quando você está despreparado, ele vai suprir todas as suas necessidades com a minoria e não com a maioria. Terceiro, ele não te tira do deserto, ele transforma o deserto por causa de você. Ele te ama. Ele te ama. Será que você pode dizer aqui: Senhor, a minha fé é para servir, então eis-me aqui, Senhor. Estou aqui para te servir. A fé que eu tenho é para servir ao Senhor. Então, primeiro ele prepara um menino para te dar o que você precisa. Depois ele prepara uma família para dar uma estrutura que você precisa. E terceiro, ele não te tira do deserto, ele transforma o deserto em um manancial. Ele multiplica aquilo que ele faz. A Bíblia fala que ele multiplicou os pães, mas primeiro ele agradeceu, abençoou, multiplicou, repartiu e deu. Que você nessa manhã
exerça a sua fé para servir as pessoas. Porque quando você não serve as pessoas, você não serve a Deus. Mas quando você serve as pessoas, você serve a Deus. Que você aprenda hoje pela manhã nesse devocional. Ter uma fé para servir. Servir as pessoas, servir a casa do Senhor. Quando você não está fazendo nada, você não está cumprindo o seu propósito. Cuidado que você possa estar conhecendo a Deus, sabendo quem Deus é, mas está longe de Deus. E no final de tudo, Jesus vai dizer assim: apartai-vos de mim, vós que praticam a iniquidade. Sirva as pessoas, sirva a sua igreja local. Porque se você não conseguir servir as pessoas e a sua igreja local, você não vai estar cumprindo o seu propósito. Talvez essa doença que você vive, talvez essa ansiedade, essa depressão que você tem enfrentado, é por falta de servir as pessoas. Que você não serviu. Aprenda a tomar um posicionamento de uma fé que serve as pessoas. Aprenda isso, coloca no seu coração e saia do conformismo. Saia do mimimi e entre no nível de maturidade para poder entender, para servir o Senhor, porque a unção que Deus te deu, e às vezes você não sabe que tem, e você tem, é para servir as pessoas. A fé que Deus te deu é para servir as pessoas. Então sirva as pessoas. Não pense só no seu umbigo. Sirva as pessoas. Sirva amando elas, entendendo elas, abraçando elas, porque Deus vai prover tudo na sua vida. Tudo. Deus continue abençoando vocês em nome de Jesus. Se prepara, que Ele vai preparar hoje um manancial de águas sobre a sua vida. Se prepara que o pão e o peixe já chegou. O pão e o peixe já chegou na sua vida. Em nome de Jesus. E até segunda-feira, gente. Um ótimo final de semana cheio de poder, de graça sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios. Em nome de Jesus. Hashtag eis-me aqui. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Deus continua abençoando vocês, gente. Tchau, até segunda-feira. E um ótimo final de semana.